Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E o assunto é o tema do sermão. Vamos então aprender sobre o tema do sermão. Muito importante esta aula. Eu já queria convidar a você a pegar aí o seu papel, a sua caneta para anotações, que você possa aproveitar muito então a aula de hoje. Bom, o que é o tema de um sermão? Vamos entender então o que é o tema do sermão. É o assunto central que será tratado. É o assunto então central que vai ser tratado na pregação. O tema do sermão é a sua coluna vertebral, a sustentação e a essência dele, desde a introdução até a conclusão. Então, o tema é como uma coluna vertebral que sustenta então a ideia do sermão, desde a introdução até a conclusão. O tema precisa estar presente. Temos aqui uma imagem que ilustra. Então, o tema do sermão seria a coluna central, que desde a sua introdução até a conclusão, ele precisa ser falado, ele precisa estar presente na pregação e no sermão, então. Vamos ver as características do tema do sermão. Ter uma única ideia central. Então, o sermão, o tema dele precisa ter uma única ideia central. Também ser fiel ao texto bíblico. O tema precisa ser fiel àquilo que o texto está falando. Não podemos falar de um tema que ele foge do texto, porque o texto bíblico é a parte principal e o tema, então, ele precisa ser fiel ao texto bíblico. Não necessita ser anunciado. Então, o tema, ele apesar de estar presente em todo o sermão, não há necessidade de ser anunciado para a igreja. Vamos ver alguns exemplos de temas, então, para entendermos mais profundamente sobre o tema. Como ter mais intimidade com Deus? Este é um exemplo de um tema, onde vai tratar sobre como fazer para ter mais intimidade com Deus. Um outro exemplo de tema é como viver em santidade. Também um outro tema é o serviço cristão. Então este tema vai estar tratando sobre o serviço cristão na igreja. Também um tema, o dízimo, uma ordem de Deus. Este tema, então, vai tratar sobre o dízimo e provar na Bíblia que é uma ordem de Deus. Também um outro exemplo de tema é falar sobre o arrebatamento. Então, este tema, arrebatamento, vai tratar sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Também um outro exemplo, como ser cheio do Espírito Santo. Então também é um tema que pode ser tratado em um sermão, falando os passos para ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver algumas dicas para escolher o tema da nossa pregação. A primeira dica é: ore a Deus pedindo a sua direção.
Então, orando a Deus, Ele vai nos direcionar a algum tema. Ele vai colocar no nosso coração um tema, ali no momento da leitura da palavra, até mesmo no momento de oração ali, podemos lembrar de algum tema, de algum assunto. Identifique seus ouvintes, a sua faixa etária e suas necessidades. Então também uma dica para escolher um tema é identificar os ouvintes, identificar a sua faixa etária. Por exemplo, se você vai pregar para jovem, você precisa escolher um tema mais adequado para os jovens. E também as suas necessidades. Você precisa se atentar às necessidades dos seus ouvintes. Se eles têm uma necessidade de aprender sobre determinado assunto, então você vai buscar um tema voltado àquele assunto. Se eles têm uma necessidade de ouvir uma palavra de exortação, você vai buscar um tema então que exorta. Se eles têm a necessidade de ouvir uma palavra de consolo, você vai então buscar um tema que fala sobre consolo. Então, essa segunda dica, você precisa identificar as necessidades dos ouvintes. A terceira dica, defina o seu objetivo. O que você quer alcançar com a sua pregação? O que você pretende alcançar? Salvação de almas? Batismo com o Espírito Santo? Levar a igreja a uma maior consagração? Levar a igreja a se interessar pelas missões? Então você precisa definir o seu objetivo. É ensino? É evangelístico? Então é muito importante você saber o seu objetivo, que daí você vai buscar um tema então relacionado a este objetivo. Estude o assunto escolhido. Então você precisa estudar o assunto escolhido, entender aquele tema. Você precisa se aprofundar naquele tema para você então pregar com mais propriedade e autoridade a palavra de Deus. Concluindo, o tema é o sermão resumido. E o sermão é o tema ampliado. Então vejam que definição importante do tema, que ele é um sermão resumido. E também é o sermão é o tema ampliado. O tema ajudará o pregador a manter o foco no assunto que ele vai defender. Então, por isso, da importância do tema. Ele vai ajudar o pregador a ficar focado naquilo que ele vai defender. Porque o seu tema, ele vai ser tratado do início ao fim da sua pregação. Então é muito importante que o tema ele seja respeitado, que o pregador não fuja do tema, daquele assunto que ele está falando com a igreja, que ele não venha a fugir daquele tema falando de outras coisas que não têm relação com aquele tema. Mas é importante que ele fique focado, que ele fique então ali compromissado com aquele tema que ele está falando com a igreja. Isso deixa o sermão mais interessante e mais explicativo e fácil dos seus ouvintes entender. Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o tema. Que Deus possa te abençoar. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.